Olá, professora! Aqui é a Carolina Quitério e hoje eu vou mostrar minha contribuição no trabalho de redes. Eu fiquei responsável por fazer a sede e a topologia que eu escolhi foi a topologia de árvore. Na primeira versão eu fiz, na realidade, com a topologia estrela, e aí eu tenho até um print antigo de como que tava a rede, mas tinha um switch principal que conectava todos os dispositivos da rede. Só que assim eu achei que a visualização ficou ruim, tava difícil de ver aqui cada cabo chegando aos dispositivos. E também, se eu quisesse conectar realmente todos os dispositivos, não teriam portas suficientes no switch. Então, eu acabei escolhendo por trocar para topologia de árvore, que aí assim eu consigo reutilizar mais as portas do switch, caso necessário, e a organização ficou melhor, e a visualização também. Então, para fazer a sede, eu dividi o switch principal em 3 VLANs, que são as VLANs da direção, que só é acessível pelas pessoas da direção, a VLAN visitantes, que é para área de acolhimento e que qualquer visitante que for na empresa pode acessar, e a VLAN principal, que é a VLAN interna da empresa, que todos os funcionários e dispositivos que não são da direção podem acessar. E aí agora eu vou começar então a mostrar cada um dos andares da sede. Então, no primeiro andar tem a sala de acolhimento e visitantes, que é esse quadrado laranja, e ele está conectado no switch de visitantes. E esse switch ele conecta no switch principal com a VLAN de visitantes. Esse switch ele tem um roteador sem fio que distribui o DHCP dinâmico para todos os dispositivos da rede. No caso, o tablet e o smartphone, eles são simulações de visitantes conectados aqui nessa rede. E tem um access point que está repetindo o sinal desse roteador sem fio. Aqui, em outros lugares, eu optei por colocar um roteador sem fio e um access point para esse roteador, porque não queria criar outra subrede aqui de roteador, sendo que está dentro da mesma VLAN. Eu achei que não tinha necessidade. Então, usar o access point foi mais fácil. E eu consegui colocar, tanto no roteador quanto no access point, a configuração de segurança de senha para acessar. Então, mesmo sendo uma rede de visitantes, tem uma senha, só que é uma senha um pouco mais fácil para que os visitantes consigam acessar tranquilamente. E aí, até vou mostrar aqui como ficou o DHCP, mas ele tá aqui. E a faixa de DHCP de cada uma das VLANs, roteadores, etc., estão todas especificadas lá no relatório. Agora eu vou testar enviar uma mensagem, que é um PDU, aqui de um tablet para o celular da mesma VLAN, e a mensagem foi aqui enviada com sucesso. Além disso, no primeiro andar tem uma sala de impressão, que tem 2 impressoras. E aí, essas impressoras, elas não são da VLAN visitantes, elas são, na realidade, da VLAN principal, que é a VLAN interna da empresa. Então, elas estão conectadas aqui no switch do segundo andar, que está conectado na VLAN principal aqui no switch. Então, já começando a falar do segundo andar, esse switch ele tem conexões aqui também na sala de impressão do segundo andar, que também tem 2 impressoras. E ele, aqui no segundo andar tem uma sala de reunião da gerência. E aqui nessa sala também tem um wireless router que configura DHCP para todos esses laptops e um access point. Ambos estão com segurança, com senhas configuradas. E aí, nesse caso, são senhas bem difíceis, com diferenciação de caps lock, números e etc. Porque essa é a rede já interna da empresa. E eu vou testar enviar uma mensagem de um computador para o outro. No caso aqui, o PDU foi enviado com sucesso, porque eles estão na mesma VLAN.
Agora, se eu tentar enviar um PDU do laptop da VLAN principal para o celular de um visitante na VLAN visitante, falhou porque eles não estão na mesma VLAN, então não tem como fazer esse envio. Por último, agora, o terceiro andar. O terceiro andar, ele também tem uma sala de impressão que está conectado no switch principal aqui de impressão, mas ele tem também um roteador que está conectado no switch principal na VLAN da direção. Essa VLAN é uma VLAN isolada e só aqui alguns dispositivos da VLAN direção têm acesso. Esse roteador, ele foi criado para criar uma nova rota só para esses dispositivos para conseguir colocar essa rota no servidor. Dessa maneira, a gente configurou um firewall que dá allow ou deny para cada um dos IPs, no caso, para o IP geral e para o IP desse roteador específico, para conseguir segmentar quem consegue acessar as portas desse servidor. Então, até mostrando aqui o firewall, aqui tem 3 configurações, uma para cada porta, de allow e de deny, especificando quais são os IPs que podem e os que não podem acessar. No caso, os IPs que partem desse roteador aqui podem e os que partem desse geral aqui não podem. Além disso, aqui tem um switch que está só agrupando todas essas conexões e todos esses computadores aqui, eles têm IP fixo, todos esses IPs estão especificados lá no relatório e eles têm, aqui nesse andar tem também um roteador sem fio e um access point, ambos com senhas difíceis também. E aí, esses laptops aqui, eles têm IP dinâmico, que está sendo definido por esse roteador sem fio. Se eu tentar enviar uma mensagem de um laptop para o outro, é para dar certo. Aqui foi sucesso. Por último, se eu tentar enviar uma mensagem de um laptop da VLAN direção para VLAN gerência, que é a VLAN principal, não deve funcionar. Aqui falhou. E também do computador para, por exemplo, a rede de visitante, também não vai funcionar, porque são VLANs separadas. Essa foi a minha contribuição. Olá, professora, aqui é a Gabi e eu vou explicar sobre a filial de desenvolvimento, que é a filial que eu fiz. Basicamente, aqui a gente tem 10 salas, né, que o senhor colocou no enunciado. Então, cada sala comporta até 10 computadores. Então, eu coloquei um switch de 24 portas para dividir a cada 2 salas. Isso porque até 10 computadores aqui, até 10 aqui vai dar 20, mais essa conexão 21, então o switch de 24 portas dá certo. Isso eu fiz nas 10 salas, né? Então eu tenho 5 switches, que são conectados, como eu falei, a esse switch central. Esse switch é conectado ao roteador. Esse roteador é conectado à sede e à filial de vendas. E esse switch também é conectado ao meu cluster do CPD. Aqui no meu cluster eu utilizo a topologia de estrela. Então eu tenho um switch que é conectado a 5 servidores por cabo de fibra ótica. E além disso, eu utilizei essa estrutura de rede porque eu não consegui fazer o VPN. Antes, a minha estrutura estava assim, com um switch conectado ao switch dos computadores, esse switch conectado ao cluster e 3 roteadores. Isso porque eu vi diversos vídeos de VPN e eles fazem dessa forma, né, com 3 roteadores para configurar. Mas como eu não consegui configurar o VPN, então eu resolvi deixar dessa maneira mesmo. E então a gente consegue ver aqui que eu posso enviar o PDU de um computador ao outro, que compartilha o mesmo switch. Consigo enviar de um computador até outro que não compartilha esse mesmo switch aqui de cima, né? Consigo enviar a mensagem de um computador até um servidor. Consigo enviar do servidor até o computador, aqui, e consigo enviar de
um servidor até outro servidor. Então, aqui. Então, tá funcionando. E aí, o que eu não consegui implementar mesmo foi a questão da VPN. E é isso. Bom, boa noite. Meu nome é Gino Carlo, do RA 248301. Hoje eu vou estar demonstrando aqui a parte de filial de vendas do trabalho de redes. E eu também vou estar explicando aqui como que foi feita a conexão central e conforme solicitado no PDF de especificação do projeto, eu também vou estar demonstrando aqui os PDUs e também quais funcionam e quais não funcionam propositalmente, tá? Então aqui eu vou basicamente repassar o que está sendo dito no relatório também. Então, aqui na filial de vendas, baseado no texto, né, qual foi a dedução que eu tirei? Eu dividi basicamente em duas redes virtuais. Uma rede virtual que é uma rede corporativa, que é dedicada aos trabalhadores e também aos servidores e às impressoras. Então, isso pode ser visto principalmente no nosso suíte principal, que é quem vai estar fazendo essa divisão de VLANs de redes virtuais, sendo a 2 para a parte corporativa e a 3 para a parte de visitantes. A parte de visitantes, onde eu vou começar explicando, que é a parte azul aqui, a ideia foi colocar um roteador sem fio, porque um roteador sem fio ele permite que você possa colocar tanto os dispositivos a cabo ou sem fio, seria wireless. Isso é solicitado no relatório, portanto foi tomada essa escolha. Não foi solicitada uma configuração específica desse roteador em questão de limite de usuários, portanto eu acabei deixando o número padrão, que é de 50. Em relação ao a nossa parte verde, que seria a nossa sala de trabalho, foi colocado um switch principal. Esse switch ele consta com 10 portas, que foi solicitado no limite também no relatório, e o nosso roteador sem fio ele possui um máximo de usuários conectados de 50 hosts. Isso também pode ser visto aqui, 50 usuários, isso também pode ser visto aqui, e também é baseado no que foi dito do relatório, tá? Então, além disso, eu também coloquei 2 servidores, um de banco de dados e o servidor web, também no relatório foi necessário, e também 2 impressoras conectadas à rede. Essas foram as escolhas tomadas, tá? E agora eu vou explicar aqui a questão dos PDUs, como que funciona. Então eu vou mandar um sinal aqui de uma impressora para esse PC, por exemplo. Nesse caso ele vai funcionar, porque eles estão dentro da mesma rede virtual. Então, primeiro eu seleciono a impressora, depois seleciono o PC. Se eu desço até o final, a gente pode ver o resultado. Como você pode ver, foi successful. Então, quer dizer, funcionou. Porém, agora eu vou dar uma outra demonstração. Também vai funcionar, que é desse ponto até este ponto. Também funcionou, porque estão na mesma rede virtual. Portanto, está ok. Mostrei aqui os dois lados ali do nosso switch. Agora eu vou para uma outra rede virtual. Então, não irá funcionar, porque as redes virtuais não devem se comunicar entre si com os PDUs. Esta é a evidência. Então, eu vou clicar aqui e eu vou clicar nesse PC. Quando eu cliquei... Opa, acho que não foi. Quando a gente clicou, a gente pode ver que falhou. Isso é proposital, essa falha, ou seja, está ok. O processo está de acordo com o solicitado no relatório. Bom, agora eu vou explicar aqui em relação à parte da filial de vendas, em relação à parte da conexão entre as 3 redes principais. A conexão ela foi feita em partes. Por que em partes? Isso foi baseado no PDF do professor disponibilizado no Moodle, em qual é feita a conexão entre redes de longa distância. Então, como que foi feito? Primeiro a gente teve que conectar os switches de cada uma das redes a um roteador principal. Então, por exemplo, a gente tem essa conexão e a conexão aqui da sede. Então, essa daqui pode ser vista aqui em cima. Isso foi feito inicialmente entre as portas gigabit, né, como a gente pode ver aqui. Então, a gente tem essa conexão e nelas eu tive que fazer especificamente. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, na de vendas, gig 0/0. Quando a gente vê aqui, a gente tem as faixas de IP que estão disponíveis para essa filial aqui. A mesma coisa vai ser feita para cada uma delas, tá? Então, aqui também. Então, quando eu venho aqui 0/0, desculpa, 0/1, aqui na verdade não está sendo apresentado,
Mas se a gente for ver do switch, a gente pode ver perfeitamente aqui na parte de... Desculpa, nessa aqui, porque eu estava olhando no lugar errado. Se a gente for ver aqui, a gente pode ver perfeitamente a faixa, então isso está perfeitamente configurado em cada uma das conexões entre o switch das partes e o roteador principal. Além disso, né, aí você teria a conexão entre a rede local, né, que foi configurada, e esse roteador. Mas e entre os roteadores? Aí foi um pouquinho mais complexo e a gente teve que utilizar esse roteador específico, porque ele utilizava fibra ótica. Então eu coloquei aqui, nessa parte aqui, eu tive que colocar este dispositivo para permitir fibra ótica e conectei com esse cabo de fiber, obviamente. Após conectar eles, eu tive que definir a parte ali do WAN também, né, WAN, que é explicada também no PDF. Então eu fiz 4. Então uma de sede para vendas, uma de vendas para sede, uma de sede para desenvolvimento e outra de desenvolvimento para sede. Cada uma delas, todas com a mesma máscara de subnet, mas cada uma com um endereço subdiferente. Então, quando a gente pode ver aqui na sede, a gente tem esses dois diferentes, o ponto 3, né, e esse outro. E isso também pode ser visto aqui na parte de vendas, tá? Então, isso já meio que comprova, isso não comprova que está funcionando, mas logo depois que eles ficaram verdes é a prova de que a configuração foi feita corretamente e também que elas estão fixas conforme os comandos também apresentados no PDF. E também foi configurado em DHCP, que é uma parte extra, para que a gente possa conectar qualquer outro dispositivo aqui em cada uma das redes locais, sem precisar ficar configurando o IP dele de forma estática. Então, esse é o trabalho, basicamente. Eu expliquei aqui a parte de filial de vendas e a parte da conexão entre as redes. Mais detalhes podem ser encontrados no nosso relatório. Obrigado.